Muito bem. Boa tarde a todos e todas. Nesse momento, nós daremos continuidade ao 7º Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras Português. Nós queremos convidar o professor Christian Stone. Este é o sinal dele. Bem-vindo, professor. O professor Christian Stone vai falar para nós na sua palestra, sobre a área clínica, a formação de intérpretes na área de saúde clínica. E também como é o atendimento de pessoas surdas e também o trabalho de intérpretes surdos e ouvintes nessa área, nessa seara de interpretação. Agora nós faremos uma breve descrição do currículo do professor. Ele tem pesquisas, né? Ele pesquisa pessoas surdas, né? Ele analisa fatores atitudinais do intérprete e também ele vai falar um pouco das experiências de estratégia de representação como colaborador internacional do Project DCIP. E também o foco de seu trabalho é em estudos surdos e interpretação. Ele também é líder do curso de mestrado em interpretação e orienta em doutoramento. O professor Christopher Stone, ele trabalha com 4 línguas: BSL, ASL, IS e língua inglesa. O professor Christopher, ele atua no comitê de pesquisas da AIC e é o atual presidente da UASL, Federação Mundial dos Tradutores e Intérpretes. Bem-vindo, professor. Eu não sei português, então meu slide não está em português, mas eu farei minha apresentação em sinais internacionais e aqui em algum lugar vocês vão ver os intérpretes em Libras. Eu deixei aqui meu PowerPoint, também vou acompanhando durante com o meu computador. Podemos começar. Bom, eu tenho uma experiência com o ensino de intérpretes e eu hoje gostaria de falar para vocês a respeito da atividade de interpretação relacionado ao trabalho desse intérprete. Nós temos muitas faculdades, locais de formação em que os intérpretes atuam, mas eu gostaria de falar a respeito da aprendizagem situada. Como essa aprendizagem, esse espaço deve ocorrer não só na esfera teórica, mas também com situações reais de aprendizagem. Por exemplo, nos hospitais, em audiências de jurídicas e outros contextos. Muitos intérpretes, principalmente os ouvintes, não aprenderam a língua de sinais desde a infância, né? Esse é o meu caso. Eu entrei na comunidade surda na faculdade aos 18 anos. E foi ali que eu comecei a aprender a língua de sinais e me tornei um intérprete. Mas eu não convivia com os surdos antes desse período. Eu sou um intérprete conforme a maioria daqueles outros intérpretes, ou talvez como vocês. Eu não aprendi língua de sinais na minha infância, não convivia com a comunidade surda durante todo esse período. E nós sabemos que há um esforço muito grande de ensinar a língua de sinais para que esse intérprete aprenda e se desenvolva nessa língua. Então, há métodos de ensino e os surdos têm trabalhado com formas de fazer com que o intérprete desenvolva a sua língua de sinais. Eu já atuo como intérprete há 26 anos. E também
atuo, né, em interpretação em diversos contextos, como hospitais, eu atuo na interpretação em outros locais de atuação, de diversos momentos e espaços onde a presença do intérprete se faz necessária. Se a gente pensar em tantos contextos diferentes em que a interpretação pode acontecer, a gente pode identificar que é um campo muito amplo de atuação. Porém, se nós pensarmos na formação do intérprete, ainda às vezes ela está muito distante ou deslocada da realidade. Basicamente, nós temos um ensino de língua de sinais sendo realizado por pessoas surdas. As pessoas surdas ensinam a língua de sinais. Elas vão aprendendo a língua de sinais, vão aprendendo a interpretar, e às vezes, depois que elas sabem a língua de sinais, elas se afastam da comunidade. Então, se eu sou um ouvinte, eu preciso estar próximo à comunidade surda. Eu não posso deixar de lado as pessoas surdas. Né? E eu percebo que no Reino Unido, muitos surdos, muitas vezes, são deixados de lado no momento da interpretação pelos intérpretes, durante os processos de interpretação que eles fazem. E isso tem ocorrido em muitos lugares. Isso suscita discussões ou pensamentos que nós devemos fazer ou refletir a respeito desse processo. Né? Eu aprendi tanto com os surdos, agora eu deixo eles de lado. Na realidade, os surdos devem estar presentes durante o processo de formação. Nós precisamos mudar algumas práticas. Né? E existem práticas que realmente têm mudado. Aqui no Brasil, de fato, vocês estão muito à frente de muitos países e nós sabemos o quanto é importante ter a presença dos surdos durante a formação de intérpretes. Então, sobre esse aspecto, em que um surdo está num contexto, por exemplo, de uma delegacia, onde há questões, perguntas sendo realizadas a ele, né? Quando a gente faz uma simulação de um contexto como esse, por exemplo, se a gente faz essa simulação, isso de fato prejudica muito a atividade. Se num hospital, por exemplo, né, a gente tem os intérpretes estão num laboratório na universidade e ali eles treinam nesse laboratório. Se existe a possibilidade de eles estarem numa situação real, eles vão viver experiências diferentes daquela que eles experimentaram num laboratório. Realmente muito diferente esse processo. Então, quando eu dei o exemplo de uma polícia, onde há um intérprete está mediando a comunicação com essa polícia, existe uma diferença ali durante esse processo. Não é somente a prática de ouvir que faz com que o intérprete desenvolva a sua formação. Ele precisa ver a situação, existem elementos e coisas ocorrendo durante aquela situação real. Não é só, a gente não consegue simular só o discurso. Existem questões que estão relacionadas ao sentir, né? Que já durante 20 anos tem se pensado a respeito desses aspectos. Porém, em muitos momentos, essas situações de interpretação ocorrem só de forma simulada. Quando eu coloquei aqui no slide, vocês podem ver, aqui essa pesquisadora, a Vandejó, ela fala a respeito desse processo, né, de formação, de situação, de interpretação.
Então, onde eu vou ter uma pessoa surda, uma pessoa ouvinte, e eu vou pensar nas diversas realidades e nas práticas que podem ser realizadas naquele momento. E às vezes a gente não sabe de que maneira e como vai ser ensinado, né? A gente vai ensinar só a parte de terminologia presente naquele contexto, sem vivenciar uma situação real especificamente. Então é importante a gente poder pensar sobre isso. Então, se a gente vai falar, por exemplo, de um congresso, e o congresso é de linguística, e as pessoas só preocupam só com o que vão ouvir, sem viver uma situação real, uma situação muito distante da aproximada. Então, na universidade, por exemplo, precisa proporcionar com que essas pessoas, possibilitar com que esses alunos tenham uma experiência situada naquele contexto. O aluno muitas vezes fica na universidade muito distante da realidade e ele tem uma formação que acaba não contemplando essa realidade. Pensando nesse contexto, onde o aluno está distante da situação real, a universidade em que eu trabalho, nós buscamos pensar em formas com que possibilitasse o aluno complementar a sua formação e que essa formação não fosse deslocada da realidade, que essa formação de fato proporcionasse a esse aluno uma vivência real. E aí, então, nós realizamos uma mudança, onde que possibilitou que todos os agentes estivessem presentes ali. Né? Então, se a gente precisa de um policial, a gente vai chamar um policial. Se a gente precisa de um enfermeiro, a gente precisa de um hospital, de um médico, a gente vai buscar situações em que possibilite a prática profissional real. O que a gente está dizendo é que esse aluno ele vai vivenciar o convívio real, por exemplo, num hospital, onde ele vai ter que lidar com medir a pressão, ele vai ter que lidar com as situações ali do uso dos equipamentos. Ocorrem muitas coisas durante um processo de consulta que não é só aquilo que está sendo dito linguisticamente. Então, isso o que eu vou comentar aqui é especificamente para a área médica, mas não é só a área médica. Existem outros contextos que podem ser utilizados e essa aprendizagem por aprendizagem situada funcionaria para outros contextos. Então, você na faculdade, você tem formação de médicos, de advogados, e a gente pode pensar em formas de contactar essas pessoas, e nós começamos a pensar em formas de contactar essas pessoas para trabalharmos juntos durante a formação de intérpretes. Esse diálogo foi importante. E as pessoas aceitaram, e então foi possível a gente mudar essa prática de ensino. Não mais voltada na simulação, mas agora, aqui nesse momento, pensando em um contexto, por exemplo, da saúde. Então, na área da saúde, a gente vai falar sobre muitas situações. Por exemplo, acho que passou aqui um slide a mais. Voltem, por favor. Esse mesmo. Vocês podem ver aqui essa tela. E aqui você tem vários modelos relacionados à saúde, né? Onde que a pessoa surda explica a respeito dos problemas de saúde, o que ela estava sentindo, quais são os sintomas. Por exemplo, aqui era um caso de um paciente que tinha um câncer, precisava passar por uma cirurgia. E nós temos aqui o registro, né, da pessoa surda comentando, falando a respeito dessa situação. Né? Nós temos isso registrado, né? O surdo a partir da sua experiência, comentando sobre essa realidade. Que ele estava na sala dos médicos, né? Que ele precisou ir numa consulta especificamente. Quando nós estamos falando, né, a respeito só da aprendizagem situada,
em vários contextos, e aí especificamente no contexto médico, é preciso observar, aproximar mesmo da situação real. Então, a situação real possibilita esse caminho, né, para desenvolver a aprendizagem. Então, ali é vários aspectos que se conectam. O sentir, entender como funciona, as formas que vão ser ensinadas, possibilitam ali guiar o aluno para aprendizado. E o intérprete vivenciar uma aprendizagem real. Não é um contexto simulado ali, onde, vem aqui, você faz o papel de paciente, o outro faz o papel de médico. Ele finge que está doente, né? Ele começa a viver a situação real e aprender a partir dessa situação. Então, o objetivo é possibilitar um contexto real, onde que, aos poucos, o aluno possa ir aprendendo. É como se fosse jogar o aluno, mergulhar o aluno de forma, intercalando o aluno para que ele possa aprender. E aí ele vai conversando com os profissionais, ele vai ter contato com os outros agentes daquela situação de comunicação. Então, todos esses aspectos vai fazer com que o aluno vai se mergulhando cada vez mais na vida profissional. Ele vai conhecer o espaço do hospital, ele vai conhecer quem são os profissionais, ele vai vivenciar essa experiência antes de chegar. Então, ele vai se aprofundando mais, né? Ele vai tendo contato, por exemplo, com o medidor de pressão, os aparelhos, máscaras de oxigênio. Então, ele vai vivenciando toda a parte de equipamento também que está presente durante aquela atividade. Além disso, possibilita uma participação efetiva de todos os agentes daquele contexto. A pessoa surda, que também está ali se desenvolvendo, aprendendo. Os enfermeiros, que o enfermeiro ele tem o conhecimento sobre a prática, sobre o problema, sobre o corpo do paciente, de que maneira se interage. Então, como ocorre essa interação entre paciente, intérprete e agente de saúde? O objetivo de trabalhar com uma situação real não é simular uma realidade, né? Vamos fingir aqui, nós temos os papéis. Isso não traz a emoção que a situação real possibilita. Ela é muitas vezes deslocada. Você não usa, por exemplo, a máscara, né? Vamos compor uma situação médica, você vivencia a experiência de estar ali, você vê as macas onde os pacientes de fato estão. Então, a parte de ambulatório, né? Então, você tem os aparelhos de medir pressão, os aparelhos de nível de oxigênio. Você tem todos os equipamentos ali que possibilitam uma aprendizagem contextualizada, que é a língua a partir de todo esse contexto. Então, a interação se torna real. Vejam aqui como ocorre na universidade, essa é a universidade em que eu atuo. Nós temos um hospital universitário, onde nós temos um ambulatório. Ali a gente tem, por exemplo, um boneco, né, que finge, né, dá para sentir, por exemplo, ele simula vários problemas de cardíacos, né? Se precisa fazer uma cirurgia, se precisa fazer um parto, por exemplo, ele possibilita diversos procedimentos neste laboratório. Então,
um laboratório, né, serve como prática de treinamento, mas ele não possibilita a situação real. A situação real possibilita emoção, aspectos efetivos que são da vida. Então, e a gente observa que há uma mudança cada vez que você se aproxima da situação real daquela atividade. É, é preciso auxiliar de que maneira, né? Você tenha toda a parte do corpo do próprio intérprete, ele começa a sentir o abatimento cardíaco dele fica mais acelerado, ele começa a identificar situações que ocorrem naquele momento. Se ele vai, por exemplo, num dentista, algumas pessoas têm medo, por exemplo, do dentista, tem pavor do dentista, por extração de dente, fala assim, eu não quero interpretar nesse contexto, eu prefiro ir para um atendimento ambulatorial do que para o dentista. Então, você possibilita não só uma simulação, mas a situação real para o próprio intérprete se conhecer e saber seus limites. O quanto ele consegue, o quanto a interpretação foi contextualizada naquele momento. Então, a gente muda a prática da atividade da interpretação pensando mais em situações reais. Nós queremos proporcionar para que o aluno identifique e sinta o contexto. Ele, de fato, seja impactado por aquela realidade. Ele seja levado num processo de aprendizagem mais focada, onde que ele adquira experiências e ele vá, aos poucos, internalizando o processo da realização daquela atividade de interpretação. Isso torna interessante, para que o aluno possa crescer com aquela experiência que ele vai desenvolvendo. Também, como eu falei, no contexto policial e em outros contextos, nós sabemos que, por exemplo, no contexto clínico, a equipe de enfermagem, por exemplo, já tem um costume, né, da maneira que se expressa para os atendimentos. Então, quando, por exemplo, uma enfermeira está fazendo um atendimento aos pacientes, elas precisam que os pacientes deem feedback sobre os seus questionamentos e elas fazem perguntas muito pontuais. Os profissionais da enfermagem fazem perguntas muito pontuais. E essas perguntas muitas vezes são dadas como respostas de sim e não. Mas há sempre uma provocação por parte desses profissionais. Mas na universidade, nós temos apenas respostas muito pontuais, como sim e não apenas, mas que na realidade, a realidade é completamente diferente. A realidade não tem uma relação direta com o real, que traz complementos que são espontâneos, né, que são diferentes. É lógico que a gente está falando em um contexto de língua oral, né, mas quando nós sentimos a realidade, nós sabemos que os pacientes contam histórias. Eles não falam só sim e não, mas, ou às vezes, sim e não, porque são tímidos. Mas como que eu, por exemplo, vou perguntar o nome de alguém? Como que eu vou perguntar o nome da enfermidade que a pessoa está sofrendo, aonde que ela está sentindo uma dor? E aí o enfermeiro ele sabe como identificar, dependendo da resposta. E aí quando a gente traz o intérprete, alguém da comunidade surda, é necessário entender como funciona o processo de interpretação. E aí também saber que os pacientes surdos muitas vezes contam histórias para explicar o que sentem. E isso faz parte de um processo que se repete e que une de um hábito comum daquela realidade. Quando a gente está falando, por exemplo, de
desse processo, onde tem 3 pessoas, o intérprete, o paciente surdo e o enfermeiro, nós temos muitas vezes a confusão em relação ao olhar, em relação a como se posicionar em relação às línguas que estão circulando, também saber se o paciente ele tem conhecimento intelectual daquilo que está expressando. A gente tem, por exemplo, o International Medical Interpreters Association, ele trabalha com essas questões, por exemplo, trazendo o que é da academia, né, aspectos extralinguísticos, né, da academia para o real, um processo de interpretação que é influenciado por todos esses contextos que tratei. Agora, não vou trazer alguns exemplos, mas do que tem acontecido na realidade. Nós vemos aqui na lâmina 2 imagens, né? E depois eu vou mostrar para vocês um vídeo. Não tem som, tá? É só para que vocês observem. E vocês observem também a questão do posicionamento do paciente dentro, né, do ambulatório, a presença do intérprete. Nós temos Christy, nós temos o paciente e nós temos aqui também uma simulação de uma paciente que estava desacordada, né, você vê ela com uma máscara e ela está inconsciente. E ela tem um oxímetro, né, em seu dedo, verificando, né, o seu oxigênio. Nós temos também um equipamento, um monitor, nós temos um equipamento de soro, né, de medicação injetada na veia. Nós temos ao lado um maquinário, né? Nós temos o ambiente em si. E estamos mais próximo do real agora. E nós vemos, por exemplo, a presença do intérprete. Você está vendo que o intérprete se aproxima do paciente com as mãos. O intérprete é coda, ele é filho de surdos, e nós temos o intérprete e a enfermeira. Ele vê a pessoa surda, acamada, e ele arqueia a mão na direção da pessoa surda, e aí a pessoa surda está no momento que está acordando. O intérprete arqueia a mão para retirar a máscara do paciente surdo, da paciente surda, e a enfermeira olha para aquela situação. E aí eu questiono a vocês. A enfermeira já trabalha há 20 anos, né, nesse contexto clínico, e ela sabe que nesse processo em que a pessoa está desacordada e começa a retornar à consciência, ela sabe que a pessoa vai ficar um pouco transtornada, né, confusa mentalmente, mas o intérprete se adianta em colocar a sua mão sobre a máscara de oxigênio, porque ele sente a preocupação de querer ajudar a pessoa surda. Então, mas a enfermeira, ela naquele momento respondeu: a pessoa ainda está confusa, não vai adiantar tirar a máscara. É necessário haver algumas horas depois de estar acordado. Depende do corpo da pessoa, depende se a pessoa já está bem ou não, se a pessoa está sonolenta ainda. Ela vai falar coisas que não têm nexo, porque ainda está grogue, porque está medicada fortemente. E é normal isso, né? A enfermeira sabe, mas o intérprete não entende essa realidade e se adianta em colocar a mão sobre a máscara de oxigênio e tirar, porque ele gostaria de ver as expressões labiais da pessoa surda no processo de comunicação para interpretar. E aí é necessário entender que nós não podemos, como intérprete, interferir nessas questões. O intérprete não deveria interferir nessa questão clínica, não é da nossa alçada, porque pode acontecer o falecimento da pessoa. A enfermeira poderia tirar, se a pessoa falecer, é de responsabilidade da pessoa, do enfermeiro, que foi treinado, que foi capacitado para isso. O intérprete está ali para mediar comunicação. E aí, numa situação real,
começa a se entender quais são os limites e quais são as competências minhas naquele contexto clínico enquanto tradutor-intérprete. E através dessa situação cotidiana real, eu vou construindo esse escopo que me imune, né, de conhecimento técnico daquela área, para além das competências tradutórias. Então, também eu entendo quais são os meus limites, aonde eu não posso interferir. E tudo isso faz parte do processo de atendimento, de entender também como é o processo de comunicação naquele contexto, né? E é muito natural algumas questões, né? E isso dá um alerta para o tradutor-intérprete, né? Nós temos essa situação em que a pessoa está acamada. Então, nessa situação que nós observamos agora, onde que, né, você tem um paciente, ele está numa determinada situação, ele está usando oxigênio, nós temos toda uma configuração ali presente, né, que não é só a questão linguística da pessoa simulando uma pessoa surda, existem todos a forma de ela retornar, da anestesia, então há toda uma organização que demonstra uma situação mais transparente, para a gente poder pensar de que maneira a gente resolve durante esse processo. Eu quero apresentar para vocês um dos vídeos, mas antes disso, eu quero mostrar essa imagem para vocês poderem perceber um pouco a configuração da estrutura. Então, essa aqui é a universidade, é a Christie também, a mesma pessoa surda. Aqui nós temos a intérprete e a enfermeira. Nós vamos mostrar um pouco sobre a realidade delas. E elas estão aqui falando a respeito da diarreia, das fezes. E a interação se baseia nessa discussão de uma dor que a paciente está sentindo a respeito e eles estão averiguando qual é a origem dessa dor, se há alguma influência a respeito do modo como as fezes está acontecendo, né, e se isso influencia na dor que ela está sentindo. Às vezes a intérprete fica constrangida em poder falar a respeito disso, né? E perguntar, há sangramento nas suas fezes? E a enfermeira é bastante específica. Que cor é esse sangramento? Ele é claro, ele é escuro? Como ocorrem as suas fezes? Qual é a textura? Então, gente, percebam só a postura da enfermeira. Elas estavam ali discutindo qual era o tom. Era um tom vermelho ou escuro do sangue naquele momento, nas fezes dessa paciente. E a enfermeira, pela sua experiência, ela vai até a paciente e diz, é dessa cor, é mais dessa cor, apontando para um vermelho que tinha na roupa da paciente. Qual desses vermelhos, qual o tom do vermelho? É mais claro ou mais escuro? Porque essa é uma informação importante para a enfermeira. É importante ela ter, o médico, perdão, ter essa informação. Era importante ter essa conexão do médico com aquele momento. Então, pensando numa situação real, será que funcionaria da mesma forma? Ou você já viu? Né? Normalmente, às vezes, o médico atende, o intérprete fica e vai embora após o atendimento. E a pessoa surda, ela fica no hospital e está sendo assistida pela equipe médica, que vai interagir em algum momento sem a presença de intérpretes. Então, consequentemente, é preciso entender como a dinâmica dessas interações ocorre. Então, a experiência do enfermeiro ali naquele momento facilitava para o processo de comunicação, né? Que cor as fezes estavam saindo, ou o sangue nas fezes era mais claro, mais escuro. Vejam que há uma interação ali naquele processo, uma tentativa de comunicação, que há um esforço dos agentes de forma natural para que se comunique.
Eu acho que está adiantando os slides, ou a minha ordem aqui está errada. Volta, por favor. Aqui temos um filme, vídeo. Era para... Isso, aqui. Este segundo exemplo, novamente, a enfermeira se aproxima e pergunta, né? Você já fez a medição de pressão em outros momentos ou não? A pressão arterial, você já averiguou? Sim ou não? E ela não precisa olhar especificamente para o intérprete, ela olha toda a cena e toda a situação de interação que está acontecendo. Então ela vai falando e ela gesticula. Você já fez isso? E a pessoa surda já responde, já vai levantando o braço. E aí a enfermeira já entende pelo gesto que a paciente já havia passado por esse exame outras vezes. E aí elas retomam a comunicação entre elas, elas olham entre elas e depois olham para a intérprete. Então, quando a paciente levanta o braço, a enfermeira já identifica isso e realiza o mesmo gesto. Isso a gente não consegue simular dentro da sala de aula. Isso só ocorre, esse processo de interação, de olhar, de comunicação, só vai ocorrer numa situação real. Onde também a gente não consegue muitas vezes possibilitar todas essas situações. O intérprete vai ali ouvindo, aguarda, ele espera para poder falar exatamente o que o paciente está dizendo. E tem um tempo onde que ele vai dizendo as informações aos poucos para o paciente e a comunicação vai ocorrendo ali. Às vezes ele ouve mais o que o enfermeiro pediu e aí então faz a mediação. E aí a interpretação simultânea, na realidade, ela não ocorre, de fato, com essa simultaneidade. Você vai, aos poucos, modificando ela e ela vai ocorrendo de forma mais intermitente. Então, quando ela vai pedir para virar a palma da mão, a forma, não precisa de interpretar. O próprio gesto da enfermeira já identifica para a paciente o modo que ela deve manter o braço para ser capturado no exame a sua pressão arterial. Ela mesma mostra como deveria ser. É muito interessante a gente observar isso no vídeo, porque ela mesma já sabe, e a relação ali ocorre de forma muito rápida. A intérprete não precisa dizer a informação, a própria enfermeira já demonstra, você deve virar o braço. E aí, então, a informação ocorre e elas conseguem ali vivenciar esse momento, essa situação real. Então, nesse momento do aferimento da pressão arterial, ela ocorre em muitos momentos dentro de um hospital. E possivelmente a pessoa surda já acompanha, ela já sabe sobre esse processo. Então, muitas vezes, o intérprete não precisa necessariamente interpretar, ele vai observando como a comunicação está ocorrendo entre enfermeiro e paciente e vai vendo a necessidade da sua intervenção ou não. E o enfermeiro também vai acompanhando esse olhar e o paciente também vai acompanhando o olhar entre o enfermeiro e o intérprete. Se a pessoa surda se sente bem com essa comunicação direta entre o enfermeiro e o paciente, está tranquilo. Você está ali apoiando a pessoa surda para que ela também se sinta segura com aquilo que está sendo feito. E confirmando se ela havia compreendido de forma correta a situação. Neste exemplo especificamente, é sobre o assunto das fezes. E na Inglaterra,
orientações específicas a respeito de como essas fezes estão. Qual é o formato, a textura, cor, né? São aspectos que podem influenciar e são perguntas realizadas para saber se o paciente, para registrar especificamente aquela informação do paciente. E às vezes a pessoa surda né, não vai questionar, mas só para como é o formato das minhas fezes, vai descobrir que problema eu tenho, qual é a enfermidade que eu tenho. Então, tudo isso é pensado nesse momento, nessa situação. Então, muitas vezes é apresentado e demonstrado um pouco a respeito disso. E a paciente pergunta, né? Vejam aqui. Ela mostra, ela pode mostrar e ela vai acompanhando, porque nesse papel que ela estava segurando, tinha informações de como era qual era a características dessas fezes. E ela pergunta e vai apontando para a enfermeira também. E não necessariamente o intérprete ele se aproveita desses apontamentos que estão sendo feitos. E a enfermeira entendeu claramente a informação, pôde acompanhar olhando para a paciente. Você vê que existem aspectos visuais que estão presentes nessa comunicação, nessa interação, que ocorre de forma natural. E a paciente pergunta: você consegue saber qual a enfermidade que eu tenho só por essas características das minhas fezes? E ela pergunta isso. Então, tem toda uma relação, uma interação aqui durante esse processo de comunicação. Essa interação, né, a possibilidade de acompanhar através de um material como esse formulário, ou um remédio. Olha, você pode dizer, olha, veja esse remédio, ele tem algumas informações. Então, você traz apontamentos para essa interação. Essa situação real, essa aprendizagem situada, possibilita o uso da interação com os materiais, possibilita essa relação com uma situação real. Ainda vocês vão gostar também desse contato, desse vídeo. Neste caso, ainda sobre as fezes, né? E aí tem uma pergunta a respeito do, 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 de uma situação que envolvia o ânus do paciente. Era uma pergunta sobre o exame, como ele seria feito, se ele era retal ou não, né? Se havia sangue a partir do ânus. Então tinha toda esse momento de interação onde que ocorria discutindo a respeito disso. E a intérprete ficou um pouco constrangida. E a enfermeira ali observou o sinal que foi produzido e a enfermeira mesmo já produz o gesto. Ela identifica, né? Ela percebe a interação visual e a enfermeira traz essa informação visual da língua de sinais para a comunicação. Vejam, olha o feedback em vídeo. Ou volte, por favor. Eu não tenho vídeo naquela apresentação.
Bom, o vídeo não está passando. Ok. Agora sim. Então, ela não sabe língua de sinais, mas ela identificou ali que a pessoa surda fez um sinal para anos, de que modo seria o exame, se estava sangrando ou não, e ela reproduz isso durante a interação. A gente consegue, então, aproximar cada vez mais para uma situação real. Você tem uma interação maior entre a intérprete e a pessoa, agente de saúde. Você vê uma comunicação entre o paciente e o intérprete. E às vezes a gente fala assim, os ouvintes não sabem sinalizar. E essa é uma intérprete ótima. E ela fazia tudo o que precisava ser feito, com a sinalização ali a respeito para demonstrar o ânus, o orifício, o aparelho, a forma como iria acontecer, toda a informação. E a enfermeira pega essa informação e traz isso para a realidade. Ela consegue possibilitar isso, facilitar isso, porque o que importa mesmo é a comunicação. Então, se um intérprete, né, ele está estudando, ele faz a sua formação, e se ele não vivencia experiências como essa, quando ele vai para a situação real, é muito mais complexo. É, o intérprete ele deve possibilitar com que as pessoas interajam entre elas, medie esse processo. Então, se ocorrer uma situação, por exemplo, de medicamento, o intérprete, se ele não identifica um sinal, o próprio ouvinte pode, por exemplo, identificar que é agora para mim beber, então a gestualidade, da visualidade da comunicação ali, dos gestos, são transparentes nesse uso. E eles podem facilitar ou possibilitar esse processo durante a interação, durante a comunicação. No meu slide eu trago essa questão, por exemplo, da forma do posicionamento dos intérpretes dentro da sala, e não mais sobre as questões de simulação, mas também sobre as questões reais, que eu já coloquei aqui. É importante a gente refletir sobre isso, e a respeito também do espaço, né, o espaço médico, o equipamento, todo o aparato que é usado, as questões afetivas relacionadas ao atendimento também, e as questões de interação são muito importantes. Isto precisa ser ensinado. Isso precisa ser um hábito dos intérpretes no contexto clínico. Nós precisamos trazer essas questões para dialogarmos a respeito disso e refletirmos também. É necessário aproximar-se da realidade. As teorias e aquilo que a universidade traz, a academia traz como simulação, é necessário ser mais um passo dado sobre a questão da realidade, para além da formação acadêmica. Isso faz parte do processo de preparação do profissional. E a respeito da minha pesquisa, eu queria honrar uma pessoa que tem este sinal, Thaisa, ela é uma pessoa não surda, né, uma pessoa ouvinte, ela é pesquisadora junto comigo nesse processo de aprofundamento e investigação sobre tradução no real, dentro do contexto. Eu acredito que vocês perceberam durante os vídeos que eu apresentei, os exemplos, e também quero agradecer a Karen, a enfermeira que participou, também a intérprete, Christy, quero agradecer também a ela, quero honrá-la aqui. Muito obrigado a todos.
um presente ao Senhor nesse momento? Quero agradecer, professor, pela sua participação nesse momento. Uau, foi incrível sua palestra.